Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Braulio Alves, eu sou dentista aqui na Clínica Rede Ortoestética, na cidade de São Bento. E iremos trazer semanalmente, logo após o programa Conversa Franca, informações sobre a saúde bucal, dúvidas que porventura possam surgir, e estaremos aqui semanalmente informando a todos os telespectadores. Primeiramente eu gostaria de ressaltar o mais importante de tudo. Sempre procure o dentista pelo menos uma vez por ano. O ideal seria 2 vezes ao ano, mas pelo menos um check-up anual é necessário. Por quê? Porque desse modo você vai evitar o aparecimento de problemas e vai facilitar a resolução de possíveis problemas. Tá certo? Essa é a primeira dica. A maioria das pessoas, infelizmente, só nos procura quando já está sentindo dor ou quando já tem um problema mais sério e mais difícil de ser resolvido. Então agora vamos passar para 7 dicas, 7 sinais de que você está precisando fazer uma consulta, visitar o dentista. O primeiro desses sinais, pessoal, é a tão conhecida, tão temida dor de dente, certo? Quem não teve, já ouviu falar, né? Não é algo agradável, é muito difícil suportar uma dor forte, uma dor de dente. Está entre as dores mais fortes que o ser humano pode sentir, a dor de dente. Em alguns casos, chega a ser comparado com a dor do parto, né? Então não é brincadeira a dor de dente. E a dor de dente, pessoal, é um sinal claro que você precisa procurar o dentista urgente, né? A gente não pode guardar a dor. Normalmente a dor de dente é causada por problemas decorrentes da cárie, né? Todo mundo conhece a cárie, já deve ter ouvido falar da cárie, aquele problema que a gente tem nos nossos dentes, que desgasta, que popularmente fura o dente, a gente podemos dizer assim. Muitas vezes esse furo, esse desgaste, ele atinge a polpa do dente, né? É por isso que nós sentimos tanta dor. O dente da gente é um órgão muito sensível e as cáries, em boa parte dos casos, elas atingem a polpa dos nossos dentes, causando uma dor muito forte. Quando isso acontece, normalmente a resolução passa por um tratamento de canal, que a gente pode também futuramente gravar um programa só sobre o tratamento de canal para esclarecer as dúvidas que vocês possam porventura ter. É uma coisa bem interessante. Mas a dor de dente, voltando, é o primeiro ponto, é o primeiro sinal que você está precisando visitar o dentista. O ideal é nos visitar preventivamente para não chegar a esse ponto. Mas quando chega, é sinal que a gente não pode adiar. A dor de dente pode estar associada, como eu já falei, à cárie dentária. Em alguns casos, pode estar associado a algum trauma. Em trauma dentário, que pode estar relacionado com a mastigação também equivocada, algum tipo de pancada. Em alguns casos, o tão conhecido dente do siso, terceiro molar, popularmente também chamamos de dentiqueiro, pode estar associado também à dor dentária, e inúmeras causas podem estar associadas à dor dentária. Não existe só essas 3 que eu falei para vocês, certo? Dezenas de causas possíveis. Por isso que é importante procurar o dentista, porque precisa se identificar a causa real. E um grande problema relacionado à dor de dente é o que, pessoal? É que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, têm o hábito de se automedicar. Muitas pessoas, quando estão com dor, a primeira coisa que fazem é ir na farmácia, compram um remédio analgésico, pede para o farmacêutico receitar um analgésico, um anti-inflamatório, enfim. E essas pessoas acabam se automedicando naquele desespero na hora da dor, e isso apenas mascara o problema. Veja bem, o medicamento para dor, ele não vai curar o seu problema, ele não vai resolver seu problema de dor. Por isso que é importante buscar o dentista. O seu medicamento ele vai mascarar a dor, mas o problema vai continuar lá presente, certo? Então não é aconselhável também essa questão da automedicação, certo? Então essa é a primeira dica. Sentiu dor de dente? Urgente, precisa procurar o dentista, não adia. Segundo sinal, pessoal, que você deve ficar atento, também é muito comum nas pessoas, é o sangramento nas gengivas, sangramento gengival, tá certo? Sua gengiva sangra,
com muita frequência. Isso pode ser devido também a alguns fatores. A gente pode destacar principalmente alguns 3 ou 4 aqui principais. O primeiro deles, pode ser que seja devido à força excessiva que você aplica durante a escovação, certo? Muitas pessoas acham que quanto mais forte escovarem os dentes, mais limpos os dentes serão. Isso não é verdade, certo? A gente precisa ter uma certa delicadeza na higiene dos nossos dentes, certo? Então não precisa colocar aquela força exagerada, tá certo, pessoal? Outra coisa, o palito de dente, que a gente não recomenda o uso, certo? Pode também traumatizar sua gengiva, causando sangramento. Algumas pessoas com o uso do fio dental também de forma intempestiva pode causar sangramento. E outros problemas realmente mais sérios são o acúmulo de placa bacteriana, que é a sujeira decorrente dos alimentos, né? O acúmulo de alimentos, de restos de alimentos, que esse acúmulo sim causa inflamação na gengiva, podendo evoluir para problemas mais sérios. Então assim, se você apresenta sangramento na gengiva, usa fio dental, escova bem, esse sangramento está persistindo por mais de 2 ou 3 dias, liga o sinal de alerta, procura o dentista, porque pode ser que esse sinal represente um problema mais sério, certo? Na maioria dos casos, esse sangramento ele é decorrente do que a gente chama gengivite, certo? Que é uma inflamação simples na gengiva. Na grande maioria das pessoas não evolui para nada sério. Só que quando isso é persistente e duradouro, isso pode causar problemas sérios, vindo até a perder os dentes do paciente. Algumas pesquisas mostram até relação com doenças sistêmicas como o mal de Alzheimer, problemas em mulheres grávidas, por exemplo, baixo peso no recém-nascido, partos prematuros, enfim, tem uma gama de problemas que pode também estar associada com o sangramento gengival, com o acúmulo de sujeira nos nossos dentes. Então, está com sangramento gengival, esse sangramento está persistente, procura o dentista para resolver. Terceiro sinal, pessoal, muito comum, feridas, surgimento de feridas ou lesões na boca, certo? Quem aqui nunca teve uma afta, nunca mordeu o lábio, enfim, essas situações são bastante comuns na nossa vida, certo? Na vida de qualquer pessoa. Muitas pessoas têm frequentemente, por exemplo, aftas, vivem com esse incômodo frequentemente, sofrem bastante com isso. Então, por que eu estou falando de feridas ou lesões? Algumas pessoas não têm o hábito de prestar atenção na boca, né? Não têm o hábito de olhar, de buscar ver como está a saúde bucal. Existem pessoas, infelizmente, que descuidam desse lugar do corpo, tá certo? Só que feridas que surgem na nossa boca, muitas vezes podem ser um sinal de um problema sério, certo? Na maioria dos casos não são, mas alguns são. Alguns casos podem evoluir até para problemas como câncer, certo? Infelizmente não é tão difícil da gente ver esses casos acontecendo, tá certo? Então é muito importante que vocês prestem atenção à boca de vocês, ao aparecimento de feridas, de lesões, principalmente se essas feridas ou lesões não desaparecerem num período curto. Se são feridas que estão persistentes, está durando aí 2, 3 semanas, 4 semanas, aquela ferida não cicatriza, aquela ferida não desaparece, liga o sinal amarelo, o sinal vermelho, busca o dentista, procura fazer o diagnóstico do que está acontecendo. Também não precisa de pânico, né? Todo problema no início é fácil de ser resolvido, mas é muito importante. Esse mês de maio agora, nós estamos vivendo no mês de prevenção do câncer bucal, certo? Então, nada melhor do que falar isso para vocês. Alguns casos raros chegam a evoluir para câncer, mas a maioria não, felizmente. Mas não deixe de procurar o dentista se você perceber que tem feridas ou lesões na sua boca há muito tempo, 2, 3 semanas, 4 semanas, aquilo não está cicatrizando, não está desaparecendo, procura o dentista, procura seu dentista para que isso possa ser diagnosticado. Porque caso seja um problema mais sério,
no início é bem mais fácil de ser resolvido. Outro sinal bastante frequente, bastante comum, que eu tenho na minha clínica diária, lidamos com isso muito frequentemente, é a hipersensibilidade, certo? Doutor, meus dentes estão muito sensíveis, tomo água gelada, tomo sorvete, enfim, tomo café, tomo suco de limão e meus dentes doem, meus dentes incomodam. Vou escovar, meus dentes incomodam. Talvez algum de vocês também passe por isso ou já tenha passado por essa situação, certo? A hipersensibilidade, ela é um problema, normalmente é um problema relativamente simples de resolver. Na grande maioria dos casos, nós conseguimos resolver esse tipo de problema apenas com a mudança do creme dental, apenas muitas vezes com a mudança do tipo de escova que o paciente usa e também ensinando uma técnica de escovação correta ao paciente. Muitas vezes nós conseguimos curar esse problema ou pelo menos controlá-lo, tá certo? Só que em alguns casos a sensibilidade ela não reflete apenas essa simples consequência, ela pode ser um sinal ou um sintoma de algo mais sério, de algo mais grave. Às vezes a sensibilidade está relacionada, em muitos casos, com cárie, certo? Que nós já falamos. Que pode indicar que o dente está sofrendo um processo de cárie e que é interessante fazer esse procedimento. Em alguns outros casos, pode indicar que o dente está trincado, certo? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os nossos dentes eles podem sim trincar. Muitas vezes devido a hábitos que a gente tem, a questões musculares, enfim, inúmeros fatores, os nossos dentes podem trincar e apresentar dores e sensibilidades com certa frequência. Então essa sensibilidade, essa hipersensibilidade pode estar associada a fraturas ou trincas dentais. E isso é um problema que precisa ser resolvido, tá certo? Muitas vezes essa sensibilidade pode estar associada a hábitos como bruxismo. O que é bruxismo? Bruxismo é aquele hábito que as pessoas têm de ranger os dentes quando estão dormindo, por exemplo, certo? Isso pode também causar problemas com sensibilidade. Problemas também nas raízes dos dentes. É muito comum as pessoas terem esse tipo de problema e nem saberem que são portadores. Podem ser causa de sensibilidade. Então, tá com sensibilidade, trocou creme dental, comprou a melhor escova que passa na televisão para sensibilidade, não está conseguindo controlar, procure o dentista, porque muitas vezes pode ser um problema mais sério. Outro sinal, pessoal, bastante comum, aproveitando o gancho da sensibilidade, da hipersensibilidade, são as fraturas dentais, certo? Essas são muito comuns. Como assim fratura dental? Pois é, fratura dental é muito importante e muito frequente. Fraturas dentais são causas de quase que diariamente de procura no nosso consultório, na nossa clínica. As pessoas muitas vezes vão abrir aquela embalagem, alguns rapazes aí às vezes se arriscam a abrir a garrafa de cerveja na boca, que nós não recomendamos. Pessoas que roem unhas, alguns hábitos, como já falado, do bruxismo, podem causar trincas ou fraturas nos nossos dentes. Não é algo raro de acontecer, talvez já tenha acontecido com você ou com alguém que você conhece, certo? Então, essas fraturas, essas trincas, elas causam dor, elas causam sensibilidade e, em alguns casos, podem evoluir para infecções. Sim, infecções. Muitas vezes essas fraturas, quando não são tratadas, elas podem evoluir para infecções e inflamações na nossa boca, tá certo? Então é muito importante, pessoal, que se você perceber essa sensibilidade, tá doendo quando mastiga, tá acontecendo alguma coisa de errada, procura o dentista. Esse sinal da fratura é um sinal um pouco mais difícil de ser diagnosticado, certo? Algumas pessoas não sabem que o dente está fraturado, outras sabem, o dente pode ficar um pouco mole, um pedaço do dente pode quebrar, enfim. Mas está suspeitando, está com dor, está com sensibilidade, quando mastiga dói, procura o dentista que a gente consegue diagnosticar e resolver esse seu problema. Outro sinal, pessoal, esse um pouco mais sério, um pouco mais grave,
são os que a gente chama de abscesso. Abscesso dentário, abscesso dental alveolar, enfim, tem algumas nomenclaturas, certo? O que é abscesso? Abscesso normalmente é uma infecção que dá no dente ou ao redor do dente, certo? Normalmente ao redor do dente. Essa infecção, normalmente um dos sinais que ela apresenta é o inchaço do rosto ou a formação de bolsas, de bolinhas, de inchaços ao redor do dente. Em boa parte desses casos, há presença de secreção, certo? Pus, muitas vezes formado nessas bolhas, nesses inchaços, a presença de pus. Então isso é infecção bacteriana. É um problema que é considerado relativamente grave e relativamente sério. Muitos pacientes que desenvolvem os abscessos, eles chegam a ter febre, chegam a ter algum tipo de prostração, certo? Então é um problema que não pode ser adiado. Tá com o rosto inchado, criou aquela bolsa ao redor do dente, tá vendo que está saindo secreção, procura o dentista com uma certa urgência, porque em muitos casos pode ser que esse problema evolua para algo mais sério, algo que em alguns casos precisa até de internação hospitalar. Então não é bom dar sopa para o azar, tá certo? Essas infecções elas têm inúmeras causas, certo? Pode ser desde uma cárie não tratada e o paciente deixa aquilo guardado e vai por anos, meses e aquilo ele não cuida e de repente cria-se essa infecção e aquilo acaba despontando e causando esse problema mais sério. Ou às vezes pode ser devido à falta de higiene, o paciente não liga muito com a higiene, não procura o dentista, não faz limpeza, pode causar também esse tipo de abscesso. Então assim, é algo que em alguns casos, como eu já falei, pode levar à internação hospitalar. Então assim, inchou o rosto, está criando bolsas ou avolumando ao redor do dente, sente que está tendo secreção na boca, não adia a procura do dentista, que isso é sério. E a última dica de hoje, pessoal, todo mundo quer ter aquele sorriso mais branco, aquele sorriso mais bonito, certo? Dentes amarelados, dentes escurecidos, normalmente causam insatisfação nas pessoas. Isso é mais pura verdade. Eu sei que você talvez sinta isso, ou já tenha sentido isso em algum momento. Então assim, o que é que causa esse amarelamento dos dentes, esse escurecimento dos dentes, certo? Isso também, além de estética, pode estar encobrindo alguns problemas, porventura mais sérios, tá certo? Os dentes amarelados, o que é que causa isso? Normalmente o próprio envelhecimento, certo? Quando a gente vai envelhecendo, os nossos dentes vão amarelando. O nosso corpo muda, os dentes também mudam, os dentes desgastam, os dentes amarelam, alguns deles vão se quebrando aos poucos, certo? Isso é normal, isso é humano. Em alguns casos, as pessoas podem ter dentes escuros, certo? Que já ultrapassa aquele amarelamento, o dente está com a coloração amarronzada, certo? Isso pode esconder um problema mais sério. Muitas vezes a pessoa sofreu um trauma, um acidente, uma pancada naquele dente e o mesmo dente não tendo nenhuma cárie. E aquilo foi levando, mas pode ter causado a morte daquele dente. E esse escurecimento pode ser um sinal de problemas internos no dente do paciente. Então é muito importante, além da estética, o paciente procurar para saber se está tudo ok, se existe alguma coisa, algum problema interno, tá certo? Existem muitas soluções hoje em dia para esse tipo de coisa, não são problemas difíceis de ser resolvidos, clareamentos, hoje em dia com as facetas, que são aquelas restaurações em que recobre-se os dentes, muda a forma, muda a cor, muda o tamanho. Existem facetas em resina, facetas em porcelana, enfim, uma série de possibilidades de tratamentos estéticos para se resolver esse tipo de problema. Tá bom, pessoal? Então assim, além da estética, um sinal que você deve ficar atento é se seus dentes estiverem muito escurecidos, amarronzados mesmo. Pode ser sinal de que haja um problema guardado e não é bom, a gente sabe que não é bom guardar problema. Então, pessoal, gostaria de agradecer pela audiência de cada um de vocês, mas eu queria pedir também, antes da gente encerrar, que quem tivesse dúvidas ou sugestões, pudesse deixar aqui nos comentários para futuros programas. Você que tem sua dúvida, você que tem sua sugestão, sua crítica, seu elogio, enfim, pode deixar nos comentários aqui no YouTube ou no Facebook.
para que a gente possa desenvolver programas futuros sobre o que vocês realmente querem saber. Estamos à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Pode entrar em contato, pode perguntar, que nós queremos quebrar alguns paradigmas sobre a saúde bucal. A gente sabe que é ainda algo que está distante de muitas pessoas, as pessoas têm muitas dúvidas, têm muito medo do dentista, e a minha proposta com esse programa é quebrar um pouco, é me aproximar um pouco mais de vocês, para que a gente possa desmistificar muita coisa. Tá bom, pessoal? Um abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus.